Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre torque. O torque em algumas literaturas também é chamado de momento de uma força. Então vamos lá, vamos entender o que é o torque. A gente pode dizer que o torque é a capacidade de uma força de provocar um movimento de rotação em relação ao ponto de giro. Esse ponto de giro ele pode ser um eixo fixo, né, por exemplo, o eixo de uma roda, ou pode ser até o centro de massa do objeto em algumas situações. Então, torque é isso, é quando você aplica uma força em alguma coisa e essa coisa ela tende então a girar. Quanto maior a capacidade de você usar essa força para fazer um objeto girar em torno de algum ponto de giro, maior é o torque que você está colocando então nesse objeto. Então imagina aqui, ó, imagina que você tem aqui de laranjado uma alavanca e ela está presa a um eixo, né? Pode ser uma alavanca, uma manivela, alguma coisa que gire em torno desse eixo ali que seria o pontinho vermelho. Então, quando você aplica uma força de modo a tentar girar essa alavanca, essa força ela é aplicada a uma certa distância, que a gente vai chamar de R, desse ponto de giro. Então, o R representa a distância do ponto de aplicação da força em relação a esse eixo que o objeto está girando. Então, quanto mais longe você aplicar essa força do ponto de giro, maior é o torque que você gera nesse objeto. O torque ele tende então a fazer o objeto girar, nesse caso aqui, no sentido horário. O torque ele é o produto então dessa distância pela força. Então a letra T aí, representando o torque, é igual ao F vezes o R, aonde o T então é o torque, o F é a força que está sendo aplicada e o R é o raio, ou seja, a distância entre o ponto de giro e o ponto de aplicação da força. As unidades de medida, né, como a força é em newtons e o raio é em metros, o torque é utilizado aí, então o newton metro como unidade de medida. Vamos a algumas aplicações do torque. Bom, a primeira delas é aquelas chaves que a gente utiliza para trocar parafuso, para apertar ou desapertar parafuso, comumente utilizada, por exemplo, em veículos, né? Ela tem um ponto de giro, que seria o parafuso, e uma haste onde você aplica uma força para ela poder girar. Então, quanto maior é o tamanho dessa haste, maior é o torque que você aplica então nessa chave. Então, se você quer aumentar a capacidade de girar o parafuso, como a gente tem uma força limitada no braço, uma maneira de aumentar esse torque é aumentando então o tamanho do braço da chave, ou seja, você aumentando ali o que seria o R, né, a distância até o ponto de giro. Então a chave serve aí para algumas chaves, inclusive tem um medidor de torque, né, são os torquímetros, que é utilizado em algumas oficinas mecânicas para que alguns parafusos tenham o aperto correto, né, dependendo ali do tipo de peça. Então, cada peça, por exemplo, do motor, ele tem o torque correto que você tem que colocar no parafuso para que não fique nem frouxo demais nem apertado demais, né? Frouxo demais o parafuso pode soltar e apertado demais pode quebrar ou trincar a peça quando o motor esquenta. Então existe uma chave chamada torquímetro que mede justamente essa intensidade do torque que você aplica numa chave para o parafuso ter o aperto correto. Uma maneira de a gente entender também a aplicação do torque no nosso dia a dia é a porta. Quando você vai abrir a porta, né, normalmente a gente aplica a força ali próximo da maçaneta da porta, né? Então, quando você aplica a força nesse ponto, você está distante do ponto de giro da porta, né, que seria ali a dobradiça. Então, nesse momento, você está aplicando na porta uma força na maior distância possível em relação ao ponto de giro. E você sabe que é muito mais fácil você abrir a porta empurrando na extremidade, ou seja, na maçaneta, do que se você empurrar, por exemplo, mais perto do eixo, né? Se você empurrar mais perto do eixo, é mais difícil de você empurrar a porta. Você precisa fazer até uma força maior para conseguir abrir ela. Então, o que acontece aqui? Quando você empurra então na extremidade, como é mais fácil de você girar a porta, a gente diz então que aqui o torque é maior. Então, quanto mais fácil é de você girar alguma coisa, maior é o torque. E quanto mais difícil de você girar, ou seja, por conta dessa distância de aplicação da força, então o torque é menor. Então na porta ali, se você aplica a força mais na extremidade, você tem mais torque. Se você aplica a força mais próximo do eixo, você tem menos torque. Outra aplicação é nas bicicletas, né? A bicicleta a gente utiliza então ali o pedal acoplado a uma coroa que tem a função de fornecer então esse torque para girar as peças móveis da bicicleta e inclusive girando a roda fazendo a bicicleta se mover.
Então a função do pedal seria isso, é fornecer esse torque. E a distância do ponto de aplicação da força até o eixo, né? No caso ali onde a gente pressiona o pé no pedal, a gente está aplicando a força. E você tem o eixo, então essa distância é o que aumenta ou diminui o valor do torque. Quanto maior for o tamanho dessa manivela, né? Essa espécie de manivela que a gente tem ali no pedal, maior vai ser o torque. Mas é claro que para você alterar esse torque fica muito complicado você hora colocar uma manivela maior, hora colocar uma manivela menor. Por isso inventaram o sistema de troca de marchas, né? A catraca tem essa sequência de vários dentes de tamanho diferente, justamente para você alterar o torque que você fornece para o pneu para mudar conforme as situações. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui atrás você tem vários tamanhos diferentes de catraca. Então, quando você coloca numa catraca maior, você está aumentando o torque, né? Aquela situação da marcha mais leve. Então, a bicicleta passa a ter mais força. Porém, é claro que quando você aumenta o torque, você que anda de bicicleta com marcha sabe que você perde em velocidade. Quando você tem mais força, você tem menos velocidade por conta do torque maior. No motor de carro também existe a aplicação do torque. Então, olha só, todo motor de carro tem uma peça chamada árvore de manivela. Ela tem esse nome porque é uma composição de várias manivelas, né? Algo semelhante a umas manivelas, como se fosse o pedal da bicicleta. Então essa parte da peça aqui funciona como se fosse o pedal da bicicleta. Ela se movimenta para cima e para baixo, fazendo esse eixo todo girar, como se fosse lá a coroa, né, do pedal da bicicleta. E o pistão aqui em cima, acoplado a essa manivela, funciona como se fosse o nosso pé, a nossa perna se movimentando para cima e para baixo, enquanto essa manivela faz o processo de girar essa árvore de manivela. Bom, como a gente viu lá no semelhante à bicicleta, quanto maior for esse raio, essa distância do eixo até o ponto de aplicação da força, maior vai ser o torque. Então, em motores de carro, quanto maior for essa árvore de manivela, quanto mais comprida for essa manivela, mais torque o motor tem. Então esse processo acontece todo lá dentro do motor, o pistão fica indo para cima e para baixo, girando essa manivela, fazendo então o motor funcionar. O pessoal muitas vezes confunde muito essa palavra torque no motor com a potência do motor, né? Então, potência do motor está associada ao gasto de energia do motor. Agora, quando se fala em torque de um motor de carro, ele está associado ao tamanho dessa árvore de manivela, ou seja, ao comprimento então dessa manivela, né, desse eixo aí que faz o motor virar. Essa árvore de manivela também é chamada em alguns lugares popularmente de virabrequim. Então, virabrequim e árvore de manivela é a mesma coisa, é essa peça aí, como se fosse vários pedais de bicicleta que tem dentro do motor do carro, que faz então o motor girar. Então, quanto mais comprido for essa manivela do virabrequim, mais torque o motor tem. Mas assim como acontece no motor assim como acontece na bicicleta, se você tem mais torque, você perde em velocidade. Se você tem menos torque, você ganha em velocidade. Então olha só, motores muito grandes, por exemplo, de caminhões e máquinas pesadas, eles precisam fazer muita força para carregar muito peso. Então, esse tipo de motor tem uma árvore de manivela com um braço bem grande, né, como se fosse um pedal bem comprido. Mas no caso dos carros, essa árvore de manivela ela tem um tamanho menor. Então o carro ele precisa de menos força no motor para se movimentar do que um caminhão. Então o motor de um caminhão tem uma árvore de manivela grande para fazer bastante força, como se fosse aquela catraca maior da bicicleta quando você coloca na marcha mais leve. Mas o motor do caminhão ele tem muito torque e pouca velocidade, então ele gira mais devagar do que o motor de um carro, porque o motor do carro ele precisa mais de velocidade do que de força, né? Ele é menorzinho. Então, motor menor, o motor do carro ele gira mais rápido, porém com um torque menor. Então, o motor de veículos pesados tem um braço grande na árvore de manivela, o que dá para eles um torque maior. Então, eles têm mais torque, só que o motor tem menos velocidade. Por isso, o caminhão e outros veículos pesados eles se movimentam mais devagar, porém o motor faz muita força. Agora, já em veículos menores, o torque na árvore de manivela é menor, né? Então eles têm menos força no motor, porém a velocidade é muito maior, eles conseguem ser mais ágeis do que os veículos maiores. Então, nos carros pequenos, eles têm menos torque no motor, porém o motor é mais veloz, mais rápido.
torque ele pode ser somado a outros torques. Então você pode ter vários torques em um mesmo objeto. Então olha só, imagine que esse verde, esse disco verde, ele está acoplado a um eixo de vermelho no centro e ele pode girar. Então para girar, suponha que tem então várias hastes acopladas a esse disco verde, então você pode empurrar essas hastes de modo a tentar girar esse disco, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui, ó, imagine que tem então, por exemplo, um torque sendo gerado então nessa haste, nesse sentido da setinha aqui, e você tem outro torque gerado nessa outra haste em sentido contrário. Semelhante a isso, nessa haste aqui você tem o torque nesse sentido, e aqui então outro torque em outro sentido. Então cada haste tem um torque, como se fosse uma força tentando ser aplicada ali, para girar esse objeto em sentidos diferentes, né? Então o T1 está tentando girar esse objeto no sentido horário, T2 está tentando girar no sentido anti-horário, então cada um está tentando puxar para um lado. Bom, qual que vai ser então o torque resultante sobre esse objeto? Para a gente saber, por exemplo, então, né, como se fosse assim, quem é que ganha? Para que lado que esse troço vai girar com a resultante de todos esses torques, né? Então como é que a gente faz para saber isso? A gente vai fazer o seguinte, quando acontece de ter vários torques, a gente tem que adotar um sentido para a gente poder fazer a soma dos torques. Então, eu vou adotar aqui, ó, o sentido horário como o sentido positivo, né? Então, se o nosso resultado é positivo, que significa que ele vai girar no sentido horário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, todos os torques que estão tentando fazer esse disco girar no sentido positivo, eu vou colocar somando com o sinal de mais. Então, eu vou colocar assim, ó, o torque, que é a letra T, vai ser ó, o T1, que fica positivo, mais o T3, que fica positivo. Por quê? Porque o T1 e o T3 estão girando o disco no mesmo sentido, sentido positivo. Se você observar ali, ó, o T1 e o T3 estão tentando girar o disco no sentido horário. Agora, o T2 e o T4 estão tentando girar o disco no sentido contrário. Então, eles eu vou colocar com sinal negativo. Observe ali na equação que o T2 e o T4 estão com sinais negativos. Então, essa é a regrinha. Sempre que você tiver os torques no mesmo sentido, você coloca positivo. Se tiver no sentido contrário, coloca com sinal negativo. Aí é só você somar todos os torques e ver o resultado. Se o resultado for positivo, quer dizer que o disco vai girar no sentido positivo, ou seja, o sentido horário. Se der negativo, quer dizer que ele vai girar em sentido contrário. Vou fazer de outro jeito aqui, ó. Então, ó, essa parte aqui é a parte que está no sentido horário e essa parte aqui é o sentido anti-horário. Então, ó, todo mundo que está no sentido horário eu coloquei com sinal de mais, todo mundo que está no sentido anti-horário eu coloquei com sinal de menos. Vamos a outro, eu vou mudar aqui o sentido para a gente fazer outro exemplo, olha só. Então agora aqui o mesmo disco, só que agora eu mudei, coloquei os torques em outro sentido. Então, ó, usando a mesma ideia, quais são os torques que estão tentando girar o disco no sentido horário? Se você observar aqui, ó, é o T1 e o T2, eles estão tentando girar o disco no mesmo sentido. Já o T3 e o T4 estão tentando fazer esse disco girar no sentido anti-horário. Então eu vou colocar T1 e T2 com sinal positivo e T3 e T4 com sinal negativo. Essa é a ideia. Então, ó, esse aqui é a parte horário, esse aqui é a parte anti-horário. Vamos ver aqui um exemplo desse cálculo de torque. Olha só. Imagina essa situação aqui, ó. Você tem de laranja uma barra que está presa a um eixo de vermelho e ela pode girar então nesse eixo vermelho para qualquer um dos lados. E a gente vai desprezar aqui então a massa da barra. Tem as dimensões, né? O lado direito vale 2 metros, o lado esquerdo vale 1. Você tem uma força A sendo aplicada ali de 30 newtons e uma força B sendo aplicada ali de 20 newtons. A força A está tentando fazer essa barra girar no sentido anti-horário e a força B está tentando fazer ela girar no sentido horário. Então a questão aqui é, para que lado que essa barra vai girar, né? Cada uma tem uma distância diferente de aplicação, um valor diferente de força. Como é que a gente faz para saber a intensidade do torque resultante e que lado que ele vai girar? Bom, vamos utilizar o princípio que a gente viu aqui, ó, né? A gente vai adotar como sentido positivo o giro horário, né? Então, sentido horário, lembrando que para quem não sacou ainda a ideia, né, que às vezes é um conceito que quase não é falado, mas quando eu falo horário, eu estou falando no mesmo sentido do ponteiro do relógio. Anti-horário, sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então,
Sentido horário vai ser o positivo. Então, aquelas forças que estão tentando fazer a barra girar no sentido positivo, eu vou colocar como sinal de mais, né? E o que está no sentido contrário é sinal de menos. Então, quem que está fazendo, qual forças, né, que estão tentando fazer a barra girar no sentido horário? É apenas a força B, né? Se você observar ali, a força B de 20 newtons, o sentido que ela está sendo aplicada é para tentar girar a barra no sentido horário. Então, o torque resultante vai ser o torque de B, que é positivo, menos o torque de A, que está tentando girar a barra no sentido contrário. Então, é assim que vai ser o nosso cálculo. Agora, a gente vai calcular o torque de cada um, o torque de B e o torque de A, para a gente poder fazer essa continha. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o torque mesmo? O torque é o valor da força vezes o raio, né, de cada um deles. Então, vai ser o valor da força de B vezes o raio de B. E no torque de A vai ser o valor da força de A e o raio de A. Então vai ficar assim, ó. O torque de B vai ser a força de B e raio de B. E o torque de A vai ser a força de A e o raio de A. Então vamos trocar os valores aqui, ó. A força de B vale 20 e o raio do B vale 2. A força do A vale 30 e o raio do A vale 1. Então, resolvendo aqui, ó, 20 vezes 2 dá 40, 30 vezes 1 dá 30, 40 menos 30 dá 10. E esse 10 é positivo, né? Porque o 40 é o sinal positivo maior. Então, como o torque deu 10 com o sinal positivo, significa que a nossa barrinha vai girar no sentido horário, né? Porque o sentido horário, então, é quando o valor do torque dá positivo. Se tivesse dado negativo, significaria que ele ia girar no sentido contrário, ou seja, o sentido anti-horário. Então, a resposta aí é 10 Newton metros, que é o valor do torque, e essa barra então iria girar no sentido horário. Agora vamos entender o que acontece num equilíbrio rotacional. Bom, o torque, como a gente viu, é algo que tenta colocar as coisas em movimento rotacional. Então, para haver um equilíbrio rotacional, é necessário então que a soma dos torques seja igual a zero. Então, olha só, para um sistema estar em equilíbrio rotacional, a soma dos torques deve ser igual a zero. Ou seja, para que esse equilíbrio aconteça, ou seja, para que um corpo esteja em equilíbrio rotacional, é necessário que todos os torques que tentam fazer ele girar para um lado sejam igual aos torques que tentam fazer ele girar para o outro, né? Então, de uma maneira equacional, o que está escrito no texto fica assim. Então, a soma dos torques tem que ser igual a zero. Então, T1 mais T2 mais T3, T4 e quantos torques tiver, se você somar o resultado tem que dar zero. Ou, de maneira semelhante, né, igual eu falei, os torques em um sentido são iguais aos torques em sentido contrário. Então, um corpo em equilíbrio rotacional é quando todos os torques que tentam fazer ele girar para um lado são iguais aos torques que tentam fazer ele girar para o outro lado. Então, vamos a um exemplo. Um exemplo clássico sobre a questão do equilíbrio rotacional é quando você tem uma balança, né? Então, imagina aí a haste alaranjada, ela pode girar em torno do ponto vermelho, e você tem dois objetos, cada um numa ponta, o objeto A e o objeto B, e cada um está espaçado ali a uma distância diferente do eixo. Então, despreza ali o valor da massa da balança. Então, vamos ver aqui o seguinte, qual que é aquela distância x ali que eu tenho que colocar o corpo A para que esse sistema fique em equilíbrio rotacional, ou seja, para que essa balança não tenda nem para um lado e nem para um outro, né? Para que ela fique em equilíbrio. O corpo A e o corpo B, então, não pode fazer ela girar para lado nenhum. Então, conforme a distância que eu coloco, eu altero o torque de cada um. Então, ó, o corpo B está afastado 2,5 metros do eixo e ele gera uma força de 30 newtons, tentando fazer a balança girar no sentido horário. E o corpo A gera uma força de 50 newtons, tentando fazê-la girar em sentido contrário. E o exercício aqui quer saber o seguinte, qual que é a distância ali, x, que eu tenho que colocar esse corpo A para essa balança ficar em equilíbrio. Bom, para ficar em equilíbrio, como a gente viu, é só a gente igualar os torques. O torque de um lado tem que ser igual ao torque do outro lado. Então, olha só, desconsiderando a massa da balança, né? Então, o torque do A tem que ser igual ao torque do B. Ou seja, o torque que está de um lado da balança tem que ser igual ao que está do outro lado. Então, vamos colocar aqui o cálculo do torque de cada um. Como é que é o torque? É a força vezes o raio. Então, ó, o torque do A vai ser a força de A vezes o raio do A, e o torque do B vai ser a força de B vezes o raio do B. Então, vamos substituir aqui, ó. A força de A vale 50, e o raio de A, a gente não sabe, né, que é o valor de x, então eu coloquei o x ali.
Força de B vale 30 e o raio de B vale 2,5. Então agora vamos começar a continha. Vamos resolver primeiro aqui, ó. 30 vezes 2,5 dá 75. O 50 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar x igual a 75 dividido por 50. Isso aqui dá 1,5 metros, né? Então aquele valor de x ali tem que ser 1,5 metro para que esse sistema fique em equilíbrio rotacional, para que a balança não tenda nem para um lado nem para o outro.